Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli. Hoje nós temos a honra de receber aqui no Diálogos em Direito e Filosofia o professor Ricardo Tim. Ele é professor da PUC nos programas de pós-graduação em Filosofia e Letras e hoje vai falar sobre alteridade e dignidade da pessoa humana conosco. Passo a palavra para o Conrado para apresentar o nosso convidado, dar as boas-vindas e já começar o nosso bate-papo. A primeira manifestação que eu quero fazer é a minha imensa alegria de ter o professor Ricardo Tim de Souza conosco hoje aqui. Faz muito tempo que eu queria trazer o professor Ricardo, meu mestre, fui aluno dele no mestrado, professor espetacular, com esse cabedal de conhecimentos. Professor Ricardo, eu não vou me perder tempo em falar o currículo do professor Ricardo, nós passaremos todo o programa falando no currículo dele, mas eu acho que duas coisas, né, que devem ser mencionadas. Uma é a obra do professor Ricardo, que ele tem mais de 30 livros, incontáveis artigos, ensaios, e a gente se perde na literatura do professor Ricardo Tim. E, particularmente, professor Ricardo, me recordo, é um dos temas que tu tens trabalhado sempre, que é o outro, a alteridade. E também me recordo agora, importantíssimo de mencionar, o professor Ricardo tem dois prêmios, né, que eu gostaria que ele referisse depois, assim, vagar. E nós recebemos hoje presente esta obra do professor Ricardo Tim, que é a Filosofia da Escravidão. Professor Ricardo, o que nós temos assim hoje, que nós vivemos a época das Big Techs, a época agora com as sanções dos Estados Unidos ao Brasil, com a guerra da Ucrânia, com a guerra de Israel-Palestina, os Estados Unidos se interferindo, a alteridade, professor Ricardo, o que nós podemos abordar a respeito disso dentro do que tu tens trabalhado? Bom, em primeiro lugar, meus cumprimentos, meus agradecimentos aos Nós que colegas, agradecemos, Leandro professor. e Conrado. Nós estamos, então, numa espécie de encruzilhada do ponto de vista civilizatório. Eu vou iniciar com essa, digamos, abordagem mais ampla, né? Nós estamos, especificamente na tua questão sobre o grande império do norte, os impérios acabam assim, em espasmos, né? Espasmos de poder, né? Todos os impérios ao longo da história acabaram nunca tranquilamente, mas sempre tentando. Então isso faz parte da própria lógica da geopolítica, do rearranjo geopolítico, né? Mas com relação ao tema propriamente que a gente gostaria aqui de abordar, que é alteridade e dignidade humana, eu gostaria de triangular a partir justamente de algumas produções que eu tenho feito, alguns livros que eu lancei desde 2020, que circundam esse foco. Então, em primeiro lugar, evidentemente, aqui nós vamos nos basear num conceito, uma categoria filosófica que dentro da minha tradição e do meu trabalho absolutamente central, que é a alteridade. Quer dizer, é aquilo que eu não consigo colocar de mim no outro, mas que, não obstante, chega do outro e me afeta. Ou seja, é exatamente o inverso da projeção, não é? A projeção seria aquilo que eu crio e posto em algum lugar de tal modo que parece ser outro e, na verdade, não é, né? Então, o outro é aquilo que me constitui. Por quê? Porque, no fundo, está ali a questão da diversidade. Todos nós nascemos de mais de um. Todos nós vivemos em mais de um. O Robinson Crusoe, na sua ilha, não estava sozinho. Ele estava com todas as infinitas lembranças e saudades que o mais de um significa, né? Então é impressionante como, de algum modo, não há absolutamente nada que concebamos na nossa vida que tenha sentido do ponto de vista genealógico, do ponto de vista de estruturação, de autocompreensão, que não seja diverso, que não tenha a dimensão da diversidade como marca central. E entendo essa questão como marca central, o que se observa é que muitas vezes isso é recalcado, é escondido e é violentado, por N razões que eu aqui não vou seguir, digamos assim,
tentando decodificar em pouco tempo, né? O fato é que a alteridade assusta, porque por mais que nós sejamos constituídos, atravessados, permeados por essas dimensões outras que nós mesmos, é sempre um choque, é sempre um choque. Percebermos que existe algo para além do meu poder, quando eu percebo que algo está para além do meu poder, né? Então, o que realmente está em jogo na vida em geral, na vida humana em particular, e que vai significar a questão mais profunda justamente do tema, da temática ampla da dignidade humana é o quê? A preservação da alteridade do outro. Sem isso, nós não temos nenhuma forma de conceber, porque nós vamos cair num formalismo, vamos dizer assim, geométrico, ou para ser bem modernoso, algorítmico, né? Onde se há uma confusão, né, nesse caso, entre, em suma, qualidade sendo transformada em quantidade, né? Sim. Como se aqui nós três não fôssemos nós fôssemos o número do nosso CPF, ou seja, alguma coisa intercambiável, né? Assim como cada uma que está assistindo, como se fosse intercambiável. Quer dizer, essa transformação de qualidade em quantidade é uma máquina de moer a insubstituibilidade, né? A singularidade absoluta de cada um na sua dignidade. Então, é contra isso que nós temos que nos insurgir. Professor, o senhor colocou aqui um ponto interessantíssimo. Eu tive debatendo com o professor Drayton esse ano, num simpósio, um seminário que teve comemorativo aos 800 anos de Tomás de Aquino na teologia. E eu me lembro que uma das coisas que eu aprendi nesse debate foi, eu e o Conrado também, como juristas, né, a gente parte da categoria da dignidade da pessoa humana, jurídica, e depois no PPG-FIL eu tive o acesso a uma categoria filosófica, e com o professor Drayton eu aprendi que era uma categoria teológica também, mas de fato eu fui aprender com Tomás de Aquino que a pessoa que a gente tem no direito, quase como um ente abstrato, sujeito de direitos, na verdade é exatamente isso que o senhor falou, é aquele que está diante de ti. Então o Tomás de Aquino passa a explorar essa categoria de pessoa a partir da pessoa da trindade, do Filho, do Pai e do Espírito Santo, e se pergunta quem é essa pessoa, é este que está diante de ti. Então quando o senhor coloca alteridade, o senhor coloca, me parece, segundo outra tradição, e uma leitura contemporânea, mas exatamente nessa individualidade que não é abstrata, que é exatamente o outro que está diante de ti se apresenta não como uma categoria filosófica, não como uma categoria moral, mas como um ser também, uma presença real, exatamente, como um sujeito. Sim. Que está diante de ti e que a gente conversava semana passada, inclusive com o Caliendo, né? É tipo o Conrado, o professor Ricardo, o Leandro, é este que está diante de ti. Em que medida o senhor coloca que o outro, ele é assustador? Eu entendo uma dimensão disso, né? Porque o outro, ele está além do teu poder, além do teu arbítrio, além da tua capacidade de autodeterminação, né? Então, você muitas vezes faz uma escolha contando que o outro haja de determinada forma, mas o outro tem a sua própria autodeterminação, livre-arbítrio, sua própria capacidade de dispor suas ações de acordo com o que lhe apraz, com o que lhe parece mais razoável, mais sensato, etc. e tal. Então, em que medida o outro é, de fato, um adversário, mas eu vejo também a relação, muitas vezes, nossa com os nossos pais ou com os nossos filhos, em que, nesse sentido, aí eu poderia chamar também aqui um amor fraternal, um amor caridoso, em que o outro te constitui não como um adversário, não como algo assustador, mas como algo integrador, como algo, aquele negócio da caridade mesmo, né? De dar a outra face, de perdoar, de tudo esperar, de ser paciente. Em que medida o outro é um adversário e em que medida o outro te constitui enquanto te abre para essa possibilidade de te superar enquanto pessoa e te desenvolver moralmente. Certo. Vamos primeiro situar bem, eu acho que essa questão, essa interface jurídica é muito importante entender, né? Quer dizer, o que nós temos? A ideia de indivíduo, né? A ideia de mônada, né? Não é por acaso que o Leibniz escreve um livro Sim. chamado Da Monadologia, né? Sim. Ela é uma ideia moderna, né? De um indivíduo autossuficiente, né? De um sujeito Perfeito. autossuficiente, etc., que nós conhecemos. O direito moderno se baseia nessa ideia. O direito de contrato ele está essencialmente baseado nessa
quantidade infinita de mônadas que se relacionam, que constituem as instituições, etc. Porém, essa é uma dimensão de formalização da questão. Quer dizer, não se trata, a palavra adversário só se fosse no sentido muito etimológico, de adversum, né, daquilo que... Mas aqui eu não gostaria nunca de pensar em termos de adversário, é um constituinte. Veja bem, por que é um constituinte? Porque me faz descobrir em mim quem eu realmente sou. Então, por exemplo, já que citasse uma questão teológica, né, vamos imaginar do Evangelho, a questão, né, da parábola do bom samaritano. Tá? Então, o que nós temos ali? Nós temos uma vida normal onde há uma ordem, inclusive uma ordem jurídica, tá? E é subvertida por alguém que naquele momento tem um protagonismo extraordinário, ou seja, ele olha para fora, ele é atingido pela autoridade, né, daquele que estava ali caído e age de uma forma inesperada dentro da convenção, dentro da expectativa. Ali se cria alguma coisa diferente. A gente chama isso, na nossa tradição, de encontro. Porque o interessante é isso. Na realidade, na nossa vida, tudo que nós temos, né, todos esses livros, todos esses objetos, todas as obras de arte, tudo isso são transformações daquilo que já existia. Por exemplo, né, todo esse material, essa pedra já existia, foi transformada em mesa, papel, árvore. Quer dizer, são transformações contínuas, né? A única coisa que nunca existiu antes é um encontro. É por isso que ele é tão assustador. Porque eu não tenho precedente. É por isso, por exemplo, e vamos aqui ser bem claro, e eu vou utilizar de uns exemplos bem prosaicos, assim, para mostrar a incisividade com que isso assoma a nossa consciência quando nós percebemos. No momento que alguém se apaixona por outra, o que está acontecendo? Está acontecendo uma desestruturação daquilo que seria a sua autocompreensão. Sim, verdade. Belíssima figura, professor. É por isso que uma pessoa apaixonada faz loucuras. Por quê? Porque ela não é mais aquele controle, aquele autocontrole formal que ela, em princípio, julgava ser, racional, etc. Tudo aquilo que é muito bonito, mas que na hora do real não acontece. Ela é reconstituída pelo outro, compreende? Então, isso vai acontecer em todo verdadeiro encontro. E muitas vezes há um caos nesse começo. Necessariamente tem que haver um caos. Tudo que nasce... Um desajuste interno, né? Em todos os sentidos. Se não acontecer isso, não houve encontro. Houve formalidade. Houve encontro de números, né? Algorítmicos, mas isso não é encontro. Então, o que é alteridade? É aquilo que me constitui na medida em que eu posso ser sujeito. Então, a questão, por exemplo, do autor que eu trabalho, Levinas, né? O que é realmente o sujeito? Não é alguém que está do nada, por geração espontânea, parado ali, e aí ele resolve, por livre, espontânea vontade, atuar assim, o assado, ou se ele vê alguém, ele ajuda, se ele vê o outro, não ajuda. Não, não é nada disso. É alguém que leva um choque. Vamos dar um exemplo que eu gosto de usar nas minhas aulas. Um dia de manhã, eu abro a porta da minha casa, vamos imaginar a situação hipotética, e tem um bebezinho ali, abandonado. Talvez isso seja inusual hoje em dia, né? Mas nós sabemos que em outras épocas não era. Nem tanto assim ainda. Quer dizer, veja que coisa contraditória, né? Nós temos ali uma criatura que, obviamente, se está abandonado ali, é porque ninguém quer. Não, ele por si não vai falar, ele não tem poder nenhum. Tá? Não tem nenhuma condição de dizer nada. Sim. A única coisa que diz dele é a sua presença. Eu tenho aí duas opções imediatas. Eu posso, por exemplo, fingir que aquilo não existiu, porque eu não quero me incomodar. E aí eu simplesmente dou fim a essa criatura, né? Porque é como se não tivesse existido. Ou aquilo ali me penetra de um jeito que eu não consigo não fazer alguma coisa. Vai depender, então, da forma como eu me coloco frente ao mundo. Se eu vou suportar, né, psiquicamente, emocionalmente, lidar com essa dimensão de destruição do outro, eu posso seguir por esse caminho. Agora, se eu não for um psicopata rematado, eu vou ter bastante problema, porque em algum momento isso vai retornar, né? Obviamente. E é uma patologia muito grave. Quer dizer, tu vês, né, uma criança e pode considerar isso. Vai, enfim, se transformar numa perversão, né? Quer dizer, Sim. Então, veja, então ali nós estamos numa situação que é absolutamente incômoda. O outro chega como trauma.
Ele não chega suavemente anunciando a sua visita. Ele é inesperado. Se fosse esperado, seria uma visita, que a gente Sim. prepara a casa para receber. Agora, se eu abro aquela visita que atravessa a minha vida e que de repente se põe na minha frente e que diz o seguinte, né? Diria o Levinas, não matarás. Né? O que significa isso, positivamente? Promoverás. Então, o que significa? Aquele bebê que está ali acende em mim algumas potencialidades que talvez eu nunca tivesse experimentado. Por exemplo, de me tornar responsável por ele. E aí nós temos essa dimensão, então, do verdadeiro sujeito, que é aquele que não só assujeita, ou é assujeitado, mas que se torna subjecto, que está por baixo, e o nome disso, então, é o sujeito responsável. Isso para a nossa tradição Levinas e outros que seguem essa tradição, Derrida, esse é o verdadeiro sujeito. Então ele é bem diferente daquela unidade psíquica do indivíduo que faz contratos formais, né? Porque Sim. ali não há formalidade nenhuma. Há pura materialidade, pura concretude, pura Sim. corporeidade, se a gente quiser falar com Merleau-Ponty, né? Há um corpo que ali está abandonado. O que eu faço com isso? A resposta a isso vai significar se eu me torno ou não um sujeito. Sim. Isso é a dimensão da alteridade, né? E eu não posso emitir sobre aquele outro nada. Por exemplo, vamos partir da seguinte hipótese, né? Eu aqui estou vendo o Leandro. Muito bem. Aí eu sou muito inteligente, né, entre aspas, e começo a descrever. O Leandro parece ter tal idade, parece ser de tal proveniência, fala de tais línguas, se veste de tal forma, e inicia um processo infinito de descrição. Eu sou muito inteligente. Aí eu vejo, os olhos são castanhos, eu vejo a textura da pele, daí eu descubro uma cicatriz, aí eu vejo os genes e eu vou, na verdade, fazendo o quê? Desculpa a palavra, vou esquartejando a figura do Leandro que eu Sim. estou vendo, né? E aí vou afirmando, escrevo tratados sobre Leandro. Tu te lembra que nas aulas eu dava esse exemplo? A questão é que quando eu cheguei no fim desse processo, não tem mais Leandro aqui. E muito menos tem o que eu procurava. Sim. Quer dizer, o Leandro consiste não em ser um objeto do meu esquartejamento, e sim em dizer não ao meu sim. Sim, eu compreendo. Uma É atomização. a presença da frente. É a presença, é aquilo que é irredutível. Aí nós podemos partir para o segundo momento, que é o momento de atualidade que eu chamo de idolatria. Por quê? Porque se a gente fosse fazer uma comparação, a questão da alteridade, por exemplo, na psicanálise a gente vai chamar de princípio de realidade. Quer dizer, a criança, quando nasce, ela tem uma dimensão de onipotência natural, né? Ela nunca experimentou limites, ela, em princípio, não tem limites. Se for uma criança bem cuidada, ela vai ter condições, né, de ter tudo atendido que ela precisa. E, nesse sentido, ela se sente na dimensão da onipotência, né? Uma espécie assim, de narcisismo absoluto. Quer dizer, ela quer tudo, tudo quer e tudo consegue. O primeiro problema surge quando há o limite disso aí, né? Quando a mãe não está imediatamente ali, né? Quando há alguma coisa para além do seu poder, né? Então, esse narcisismo, quando vai se desenvolvendo numa criança normal, vamos dizer assim, ele vai evoluindo e se transformando numa coisa que é absolutamente central na vida adulta, para a vida funcional de qualquer pessoa, chamada autoestima. Porque eu sei os meus limites, eu sei o que eu posso e sei o que não posso. A questão é, agora, só concluir isso, Por favor. se eu não consigo, de algum modo, por alguma razão, passar esse processo, se eu não suporto a realidade, em outras palavras, ou seja, se eu não suporto a alteridade, o que vai acontecer? Eu vou iniciar um processo de retrair de novo ao meu polo de sentido, o sentido da realidade. O que eu vou fazer, então? Vou projetar uma realidade que a mim é mais confortável, porque eu não suporto a realidade que me devasta. O que nós temos aí, então? Nós temos o que a gente vai chamar de idolatria. O que é um ídolo? O ídolo é aquilo, é um ídolo, né? Uma dimensão idolátrica é aquilo que é projetado fora como se viesse de fora. Mas, na verdade, vem de dentro para fora, né? Então, essa é uma dimensão que se encontra muito em gente, por exemplo, que faz uma demarcação de mundo a partir da sua referência. É incapaz de encontros. Incapaz de encontros. O ídolo
É que tem a ver com idolatrado também. Como é que o senhor faz essa conexão? Eu entendi o seu raciocínio, mas eu não, me parece que não é exatamente a mesma coisa. O idolatrado, por exemplo, o ídolo bíblico, né? Não faça ídolos, né? Por exemplo, aí fazem o touro de ouro, coisa parecida. Exatamente. Qual é a conexão que eu não consegui pegar? Nós estamos na contemporaneidade desesperados. Bom, existe uma série de fatores aí que realmente não teria como discorrer Sim. sobre aqui, né? Foram muita leitura para eu chegar no meu livrinho aquele da crítica das idolátrias. Mas Sim. eu posso dizer, em essência, que devido à insegurança crescente a partir do momento, vamos dizer, disfórico da cultura ocidental de meados do século XIX até entrando no século XX adentro, que é um século esquizofrênico, né? Tu tens uma tecnologia fantástica para salvar e também para matar. A partir, né, daquilo, por exemplo, vamos pensar no que o Ricoeur chamava de mestre da suspeita, né? Marx, Freud, Nietzsche, etc. Né? O que está havendo ali? Um questionamento de uma tradição. Aquela tradição da promessa de felicidade da modernidade, mas que, na verdade, já englobou em si, já encapsulou toda a tradição clássica. Tudo está ali dentro. E nós estamos vendo que, apesar das promessas, não está se cumprindo. Então, entra uma dimensão, que teria que detalhar mais, de insegurança, né? Então, é muito interessante observar, por exemplo, que o pensador, o artista, ele é uma espécie de sismógrafo, né? Eu sempre uso essa dimensão. Nós aqui podemos não estar percebendo nada, mas o sismógrafo pode perceber a movimentação de placas tectônicas lá no fundo. Bela figura de linguagem também, professor. Só que a tradução disso, às vezes, não é entendida. Muitas vezes não é entendida, né? Então, o que acontece? O artista é um solitário, porque ele está percebendo alguma coisa que a transmissão precisa ser decodificada e, às vezes, no momento da vida dele, nem existe essa possibilidade. Então, o que acontece? O século XX, com essa esquizofrenia, com esse esgarçamento, quer dizer, é o primeiro século que tu consegue realmente erradicar uma doença, que é a varíola, por exemplo, e é o primeiro século que tu consegue reduzir o outro a nada, seja num campo de concentração, a fumaça, mas aí não é o mais radical, né? O mais radical, nesse sentido, e não mais pior ou menos pior, mas o mais radical é uma bomba atômica que cai e te pulveriza em nível atômico, né? Uma pessoa Sim. que ali estava e que agora está reduzida ao seu É nível que num atômico. campo de concentração, uma coisa trágica, terrível, né, um holocausto, mas a pessoa é um número ainda. É um número a ser trabalhado. Na bomba atômica, nem número é. Quer dizer, a tecnologia, a tecnocracia chegou a um nível tão sofisticado que ali nem precisava. Porque o que ali acontece, então, é a pulverização do outro, né? Então, o que acontece? Eu vejo que Hiroshima foi planejado, mas Nagasaki só ganhou uma bomba porque estava aberto o céu, né? Isso é interessante. Se não fosse a cidade que tivesse o céu aberto, não teria caído ali a bomba. Ou seja, o que eu quero dizer é que o século XX é esquizofrênico, ele é esgarçado. Ora, esse esgarçamento, ele não é tolerável. Então, o que nós vemos hoje são tentativas, primeiro, de consertar precariamente isso. Não se consegue. A segunda dimensão, que é evidente, clara e cada vez mais, digamos assim, perceptível, é justamente o recolhimento, digamos assim, a uma promessa de segurança que vai me poupar da realidade, né? Então, já que a vida é trauma, né? O bebê, quando nasce, é um trauma, né? Porque ele sai de um lugar tranquilo, né? Vamos pensar numa situação ideal, evidentemente, né? Um lugar onde não tem nem em cima nem embaixo, nem dentro nem fora, quer dizer, a homeostase, como diz, o nascimento é um trauma. Né? Por isso que o Adorno diz, né? É muito interessante, ele diz, como parece doente tudo aquilo que nasce. Parece assim que ele foi, né? Imagina o pinto que acabou de sair do ovo, quer dizer, ele não está bonitinho, amarelinho, ele fica bonitinho, amarelinho, se ele tiver o primeiro acolhimento, né? Então, o bebezinho é a mesma coisa, né? O bebezinho nasce feinho, né? Vamos dizer assim. Como parece doente, aquilo que nasce parece doente. O que acontece? Nesse processo todo de nascimento, se nós não temos, então, esses encontros que vão nos configurando, e aí dentro da psicanálise, por exemplo, uma mãe suficientemente boa, vamos achar psicanalista, né? Pega aí Winnicott, Melanie, todos, né, estão trabalhando nessa linha, e nós não vamos ter alguém capaz de lidar com as coisas que acontecem. Quando eu não sou capaz de lidar com as coisas que acontecem, eu tenho que criar uma realidade paralela. Quando eu crio uma realidade paralela, qualquer coisa entra,
Então, por exemplo, de repente há uma ansiedade, tá? Eu crio um mundo paralelo, uma tal ansiedade, por exemplo, que o desatino se transforma em coisa corriqueira. Sim, Né? Eu vejo ali, sei lá, um pneu e vou adorá-lo. Por quê? Porque a adoração faz parte desse processo. entendi. Né? É aquela história, eu constituo deuses que podem ser os mais insanos e desvairados possível, não importa. O que importa é a lógica projetiva. Então, eu projeto alguma coisa no lugar da realidade que eu não suporto. Sim. Essa é uma questão... Os mais comuns é o poder, Tudo, né? a Essencialmente riqueza. mamam, né? Não é por acaso que o primeiro exemplo é o bezerro de ouro. Quer dizer, de algum modo, aquele brilho, né? Ele se promete como sendo a felicidade, como sendo o absoluto. Né? Eu trabalho bastante o Flusser, né? O Wilhelm Flusser, o conceito de idolatria. Quer dizer, as imagens, veja bem, as imagens que são aquilo, as janelas para o mundo, porque a gente não tem acesso à realidade. Né? Justamente por causa dessa diferença, por causa dessa singularidade, eu não tenho acesso. Eu tenho os meus sentidos, as minhas percepções e o meu processamento. Eu não tenho acesso direto à realidade. Então, eu tenho imagens, né? Imagens disso aqui, imagens. Então, essas imagens me abrem para o mundo. Eu olho essa quantidade de livros e imagino o que eles dizem, né? Eu olho para ti e vejo a tua história possível, que eu posso imaginar, idem, né? Bom, só que a partir do momento desse pânico, dessa dimensão pânica, essa imagem, então, se retorce e ela se oblitera, ela se transforma, então, numa espécie de véu. Quando isso acontece, a imagem, e aí eu estou citando o Flusser, né? Ao invés de se tornar uma janela para o mundo, se transforma um biombo que esconde o mundo. E, portanto, nesse biombo reflete a minha projeção e volta. E é a caverna do Platão. Lembra da história da caverna do Platão? Quer dizer, hoje em dia nós temos pessoas que não só não percebem que estão na caverna do Platão, como estão absolutamente convencidas que tem que permanecer ali. Então, assim, É os grilhões, é os grilhões. é a sombra o mundo. Nós estamos sempre às voltas com essas grandes figuras, porque é ali que a coisa vai. realmente. Né? Então, a filosofia é sempre o olhar, mas depois o ver, né? A gente nunca vê de saída. Eu sempre brinco, né? Sim. Então, nós chegamos num ponto assim que o princípio de realidade está tão desvairado, vamos dizer assim, tão assustador, o princípio de realidade está tão negado, né? Que hoje em dia dizer a verdade é uma questão de denúncia, como eu digo, né? Nós temos que denunciar a verdade. Aí vocês vão dizer assim, mas a verdade, denunciar a verdade não está caindo justamente naquilo que está tentando criticar? Não, eu lembro de uma história infantil, de uma fábula, né? Da roupa nova do imperador. Sim, Ah, sim. Roupa nova do Maravilhosa. imperador. É muito interessante, porque todo mundo naquele contexto, né, estava projetando aquilo que era o esperado. Mas a criança não sabia, né? Que não era decoroso, que não era elegante, não mentir. Então ela não mente, ela só diz que o rei está. Veja, isso é a filosofia. Né? A alteridade está ali, eu posso negar quanto eu quiser, mas ela chega. Por exemplo, para Levinas, a morte é essa dimensão. Essa é uma das dimensões também que nos explica a tentação da imortalidade, né? A gente se congelando, essas coisas todas, você sabe como é que tá isso? Quer dizer, essa onipotência, vamos dizer assim, essa impossibilidade de perceber que o mundo é maior do que eu. Isso leva a todo tipo, né, de loucura, vamos chamar assim. E que está de além do nosso domínio, né? Além do nosso domínio. Não só o além mundo da nossa casa. Desculpa, o mundo só natural. decodificar a palavra domínio, né? Domos, né? Domo, doméstico. Domus é casa, né? Além daquilo que eu controlo dentro da minha casa. Sim. Né? Entender que existe um mundo para além de mim mesmo. É interessante, tem obras que iniciam exatamente, grandes obras filosóficas, também psicanalistas, que começam exatamente com essa história. Vamos pensar na filologia do espírito do rei. Né? A questão do reconhecimento, né? Quer dizer, aquela questão de não confusão entre eu e a realidade. Vamos pensar no Lacan, no estádio do espelho, como ele fala. Né? Quer dizer, quando tu te reconhece, tu entra num processo de ter que te constituir resilientemente para poder crescer, para poder ser alguma coisa. Senão tu fica digamos, paralisado. É como se fosse uma dimensão paralisada de realidade que dá a impressão de que existe, mas na verdade não existe. São as tais imagens.
É por isso que talvez hoje o mundo não seja acelerado, ele é só frenético, porque não se chega a lugar nenhum. Ele É gira, verdade, professor. ele gira, Genial também, Júlio. ele gira ao redor de si mesmo, enlouquecidamente. Sim. Quer dizer, se abrir o teu celular agora, vai ter 1 milhão de mensagens, 2 milhões de... Né? E, na verdade, não chega a lugar nenhum. É Por quê? verdade. Porque as imagens, elas ocupam todos os espaços. E ao ocupar todos os espaços, ela finge que elas são a realidade. E, obviamente, elas me prometem a felicidade. E aí existe, por exemplo, né, com todo respeito, né, mas existe uma propaganda de uma grande rede de loja que diz assim: venha ser feliz. Então eu entro na loja, se eu não sair feliz lá de dentro, a culpa é minha. Sim. E aí eu entro no terceiro momento, que é o momento do processo de neoescravidão. Porque a questão é a seguinte: primeiro, nós temos que entender a escravidão ao longo da história do mundo, porque não está aqui falando em Ocidente, nem Oriente, o mundo todo teve escravidão, pouquíssimas culturas que não tiveram. Né? Segundo, que processo é esse que leva à escravidão? Quer dizer, a coisificação absoluta. Né? Sim. Vocês lembram que no Império aqui não falava pessoas, né? Falava-se peças. Ninguém herdava escravos, herdava peças. É né? verdade, Mais 30 peças. Quer dizer, tudo isso, essas dimensões são muito claras. Então, essa dimensão histórica, no nosso caso brasileiro, ela é terrível, porque como ela foi recalcada, ela retorna de uma forma medonha, né? De uma forma realmente muito agressiva. Né? E não vou ficar dando exemplos aqui, porque eu acho que todo mundo consegue perceber claramente. Mas o fato é que, além de ser uma dimensão histórica, como eu me permite ler aqui o que eu escrevi aqui nessa... A escravidão não se constitui apenas em um conjunto hediondo de fatos históricos, cuja chamada consciência de nossa época é imperativo. É, igualmente, a escravidão um conjunto de sintomas e de metáforas do contemporâneo. Investigar filosoficamente origem, manifestações e significados de tais metáforas e sintomas é o objetivo do presente livro. Ou seja, nós vivemos, de algum modo, num processo contínuo de neoescravização, hétero e autoformadora. Sim. Tem um colega que sempre diz, né, no tempo que os telefones eram presos, nós éramos livres. Agora que os telefones são livres, nós somos presos. É verdade. A gente não consegue fazer absolutamente nada sem um telefone. Lá no prédio, atualmente, é um aplicativo. Se eu estou aqui, Não entra. Não entra na minha casa. É verdade. É uma coisa completamente impressionante. Olha, ele está aqui à mão. Veja só, inconscientemente ele está ao alcance da mão. E se eu perco isso aqui, é como se perdesse, é mais grave do que eu não perco. Sim, hoje em dia Então, mesmo. veja, eu estou dando apenas um exemplo bem banal. Ontem né? no jornal deu vários casos de furto de telefone e as pessoas tiveram a vida destruída. Tipo, literalmente. perderam todo o dinheiro do banco, roubaram as redes sociais, a pessoa... Literalmente. As memórias, as fotografias. Literalmente. tudo, Quer dizer, de algum modo, esse processo todo entrou num jogo de autorreplicação, né? Que se torna cada vez mais difícil tomar consciência do que realmente está acontecendo. Né? As pessoas, pelas tantas, começam a esquecer que as inteligências artificiais, eu gosto de falar no plural, porque existem muitas, né? certamente. Aqui tem essa Muitos hegemonia de um determinado modelo, mas existem não só muitos modelos, como muitas proveniências. Isso. Eu tenho um hobby ultimamente, que é fazer as inteligências brigarem umas com as outras. Né? Porque eu até digo, outra IA, Uma outra desafiando a IA. Eu vou adotar esse seu hobby, professor. É muito interessante Sim, ver eu já fiz conversarem, mas nunca brigarem. Impressionante, né? Tu dá um dado. Eu me lembrei, nós falamos hoje, nós temos Essa é falado boa. aqui sobre aquela obra do Varoufakis, né? Do tecnofeudalismo, exatamente dentro disso que tu colocas, né? Essa questão da vassalagem, né? Que as Big Techs nos transformaram, né? Em vassalos sem nenhum tipo de recompensa. Trabalhamos aí diariamente para elas, né? Ele alimentando as inteligências, treinando-as. Alguém é recompensado. Alguém recompensado. Eu digo nós, os vassalos, né? Mas tu falaste no Levinas, eu tive a honra de ser aluno do professor Ricardo, ainda me considero sempre aluno do professor Ricardo, né? E também do professor, como é o padre... O Pivato, desculpa, é verdade. E me lembrei da categoria, né, falando em Levinas, do estrangeiro. Acho que nunca esteve tão presente esta, digamos assim, essa situação, né, do estrangeiro que se observa nos Estados Unidos, que está acontecendo com essa
essa coisa horrorosa aí essa xenofobia aí na Europa, e isso está pegando fogo no mundo inteiro. Então, eu acho que essa é uma questão E aí nós importante, temos que, né? exatamente, nós temos que rastrear uma questão conceitual, né? Muitas vezes, né? Por exemplo, eu fui tardiamente perceber, eu sabia que a palavra judiar é feia, mas eu não sabia que a palavra denegrir era feia. Sim. Eu descobri posteriormente, né? Porque eu não sabia simplesmente, né? Aí eu acordei. Nós temos que entender que muitas vezes a utilização reiterada de palavras, ela cria em nós uma lógica de aceitação de coisas que, se nós tivéssemos consciência, não aceitaríamos. Uhum. Existe uma palavra terrível, mas terrível mesmo, que se usa como se fosse uma palavra muito edificante. Tolerância. O que é tolerância? Tolerância é uma atitude, né, de tolerar alguma coisa. O que é tolerar alguma coisa? É aguentar, não é? Sim. Se alguém pode, ele não vai preferir não aguentar, Sim. ou ele vai preferir aguentar? Veja bem, Entendi. o conceito político, filosófico político de tolerância surge num momento muito específico da história do Ocidente, que é, nos Países Baixos, aquela confluência de várias religiões, Sim. né, onde cada uma tinha a sua verdade. Os calvinistas tinham a sua, os luteranos a sua, os católicos a outra. Bom, tinham que viver juntos. Ali surge o conceito de tolerância. É por isso que esse autor do século XVII e XVIII escreve cartas sobre a tolerância. O Locke, Questões Voltaire. todos, né? Todo Rousseau, todos, né? De algum modo. Ali é muito importante. Por quê? Porque eu não vou abrir mão da minha verdade, eu sei que tu está errado porque eu tenho a verdade, mas mesmo assim eu vou suportar, eu vou aguentar, eu vou tolerar que tu viva comigo, tá? Isso é uma coisa. Agora, transformar isso em positividade e dizer o que nós precisamos é tolerância, o que nós precisamos é aguentar. Isso é masoquismo. Sim, não, eu concordo com o senhor. Veja o que está em jogo aqui. O que está em jogo é uma lógica onde nós estamos dizendo o contrário do que talvez nós pretendêssemos. Por isso que nós temos que desconstruir termos. É por isso que o Derrida, por exemplo, que é um autor que eu trabalho, procura passar da ideia de tolerância para a ideia de hospitalidade. Sim, muito interessante. Eu coloco assim, é que nem como na Grécia, né, antiga, mas a questão da tolerância também. Na época era alguma coisa boa, porque haviam muitas guerras religiosas e genocídio também religioso, e o pior que a tolerância é a intolerância e aí a destruição do outro. Então, quando tu está numa situação onde vai haver, né, realmente intolerância, eu me lembro, o Voltaire tem um livro, eu acho que, agora não me lembro, é um livro pequenininho. Eu fiz um grupo de pesquisa sobre tolerância, inclusive, e a gente leu esse do Voltaire. Eu me lembro que havia que vivia na França, e aí houve alguma desavença que ele morreu, e aí disseram que ele morreu porque os pais haviam descoberto que ele ia se converter para o judaísmo, se eu não me engano. Faz um tempo que eu fiz esse grupo de pesquisa. E aí, em função disso, julgaram os pais dele, condenaram à morte a empregada da casa e os pais por esquartejamento. E logo em seguida se apuraram exatamente pela questão da intolerância, porque como ele iria se converter, disseram, olha, me corrijam, pessoal que está nos acompanhando aí, que faz muito tempo que eu li esse livro, mas houve uma comoção da sociedade para condenar porque foi um crime religioso dos judeus praticado contra os católicos. E em razão disso, depois de algum tempo, se descobriu, o rei descobriu, que era mentira aquela história toda, que tinha sido uma armação, que o rapaz tinha se matado e que aquilo era uma história para cobertar o suicídio do rapaz e a sociedade, por uma razão de intolerância, acabou executando de maneira cruel pessoas inocentes. Então, a ideia é exatamente mostrar como a tolerância num panorama de intolerância é algo melhor. Eu digo, por exemplo, a própria escravidão na Grécia, que quando Drácon assumiu, tem na Constituição dos Atenienses, né? Quando Drácon assumiu, começa aí, né? Antes, a pessoa respondia por suas dívidas com a sua vida. Aí o cara fez um negócio que era mais humano, que é, não, agora é a tua liberdade que vai responder pelas suas dívidas. De certa forma, nessa situação específica, o cara pagar seus débitos com a sua vida é pior do que se tornar escravo. Claro que aí quando o Solon assume o poder, está uma situação em que 1/3 da comunidade era proprietário de 2/3 da comunidade. E aí ele declara uma anistia geral
e liberta todos, porque Sim. aquela situação que era muito pior se transformou numa situação muito ruim também, Sim. sabe? Vamos assim colocar bem claramente, né? Veja, num ambiente, numa situação, numa contemporaneidade que nós estamos vendo, onde tem gente que vai lá para a Flórida tirar foto lá no campo de concentração do Alligator, você já viram essa história? Não. Selfies, as pessoas tiram selfies, porque estão montando aquele campo de concentração lá. Quer dizer, nesse universo, né, que entra, invade a casa das pessoas para tirar, estou dando um exemplo assim, que está na mídia agora, né? Nesse universo é evidente, nós estamos num nível tal, o buraco é tão embaixo que tolerância já é uma dádiva, né? Agora, o que eu quero dizer é que esse não é um objetivo. Não é o melhor, não é o melhor. Ele, na verdade, é um paliativo, né, precário para uma situação que está, digamos assim, descoordenada. É isso que nós estamos vivendo. Caótica, eu Aquele concordo. modelo civilizacional que nós temos, ele está em processo alimentar, é evidente. E aí surge esse tipo de coisa. Aí qualquer coisa é melhor, realmente, do que isso. Agora, se a gente for pensar em termos de categorias, porque na filosofia a gente tem que fazer a dialética entre o presente e o empírico e as categorias que estão no fundo. Aí nós vamos entender que talvez o uso excessivo dessa categoria foi nos educando. E nos limitou, deu um teto. Nos limitando. Tem um trabalho excelente do Gustavo Pereira, né? O professor Gustavo Pereira, que é da tolerância à hospitalidade, onde ele justamente examina esse processo, como passar de uma... Porque, veja, a hospitalidade... Ele trabalha com imigrantes, né? Então... Isso, eu orientei vários trabalhos com imigrantes, então... veja, é muito interessante porque a palavra hospitalidade não está aí por acaso. É uma palavra muito tensa, porque a origem de hospitalidade é a mesma de hostilidade. Então, hospital, hospício, hospitalário, hospitaleiro, hostil, hostes, tudo isso tem a mesma origem. Por quê? Porque é uma dimensão que está às voltas do encontro com o outro. Sim, e do cuidado também. O hospital tem a ver com cuidado. Claro. E eu concordo com o senhor. Assim, retomando aquele exemplo do começo, quando a pessoa encontra a outra caída no chão, né? No exemplo bíblico, o tolerante, ele pode simplesmente virar e seguir o caminho dele. Claro. Porque ele tolerou o outro. Tolerou. Exatamente. Exatamente, esse é o problema. Nós até dentro da categoria, falando de direito penal, por exemplo, se usa muito a questão do dolo eventual. Sim. Que é uma tolerância com um resultado desastroso. Então, até eu sempre faço a diferença que existe no alemão o Toleranz e o In Kauf nehmen, né? São as duas expressões. In Kauf nehmen é bem mais positivo. Né? Então você aceita aquilo, mas numa situação. Agora, a tolerância é exatamente... É que no alemão tem muito isso, né? Da palavra original e depois de uma importada que faz uma nuance. Que faz bem característico, né? Exatamente. Uma latina de preferência. Agora, só para complementar a respeito dessa questão que tu mencionavas, Ricardo, sobre digamos assim, a questão linguística, né? Do denegrir, do judiar, que são palavras que acabaram ingressando... Fazer nas coxas. Exato. Expressões, né? Expressões, assim, que foram sendo incorporadas, né? Como, digamos assim... Naturalizadas, que passaram para... Enfim, porque as pessoas não refletem mais o que elas realmente significam, né? Nem sabem. Nem sabem o que significa. Essa que tu me disser, tu também eu não faz, eu me lembro de uma ocasião, um rapaz negro, até um colega meu, que me alertou para essa questão que a gente não percebe. Não percebe. Né? Essas referências que a gente faz com o escuro, na verdade, com a questão racial, né? Um branco um negro de alma branca, olha só. Coisas assim. Isso era pensado em termos de um elogio. Sim. A pessoa que dizia, muitas vezes não se dava conta que ela estava cheia de boa vontade, mas na verdade o que ela estava dizendo era o contrário do que talvez ela intencionasse, né? Dada esses clichês. Então, essa questão de uma etimologia trazida à tona, essa escavação para mostrar de onde realmente as coisas vieram, por que se usa tal expressão, é fundamental na cultura, né? Porque senão nós reproduzimos de modo inconsciente, naturalizado, coisas que realmente nós nos assustamos. Porque a alteridade, veja bem, na sua dimensão de abertura, ela não se cinge ao outro antropologicamente considerado, ao outro ser humano. Ela tem uma dimensão, isso é o que eu procuro fazer para além do Levinas, né? Ela tem uma dimensão que abre, por exemplo, a dimensão estética,
né? Uma obra de arte. Por que que eu suporto ver uma obra de arte? Por que que eu penduro, né, na sala da minha casa uma obra de arte que eu escolhi com todo cuidado e não penduro um simples sinal de trânsito que também é uma imagem? Porque o sinal de trânsito se esgota nele mesmo. Não é verdade? Se eu vejo uma seta, Sim. no momento que eu entendi aquilo, ele sumiu. É. Então, a não ser que eu seja um contestador que queira Perfeito, provocar, professor. eu não vou botar um sinal de trânsito na minha sala. Mas aquela imagem que eu coloquei ali, ela é temporal. Vejam bem. Sim, Isso sim. o outro é temporal, não é espacial. Isso é bem difícil de entender. Sim. Né? Por quê? Porque cada vez que eu vejo aquela imagem, ela não é a mesma. É. Assim como eu não sou o mesmo. Sim. É por isso que tem casais que são, sei lá, casados há 40, 50, 60 anos, que se suportam um ao outro. Porque nunca são os mesmos se encontrando. Sim. É Vocês estão verdade. entendendo? Sim, Quer dizer, claro que não. e isso tem a ver com o quê? Com outro paradigma muito ruim, né, da nossa tradição ocidental, que começa quando Aristóteles diz que o tempo é a medida do movimento, que é a espacialização do tempo. Uhum. Porque nós não somos espaço, nós somos tempo. Eu provo A mais B. No tempo que eu dava aula lá no pós-graduação da medicina da PUC, há muitos anos atrás, eu gostava muito de dar esse exemplo. Né? Olha só, tá bem, eu sou aqui um anatomista, então eu pego um tecido, corto, né, faço toda a análise de célula e tal. Muito bem, aí eu posso dizer, o que é uma mão? É um órgão diferenciado, que tem o polegar opositor, aquelas coisas que a gente sabe. Mas a filosofia sempre pergunta de novo, né? Quando a coisa ficou óbvia, ela volta, ela é chata. Ela é chata. Sim. Aí eu Esse é o papel pergunto dela. de novo e digo, bom, essa mão que está na plancha, né, ali, anatômica, isso é uma mão? Sim. Mas uma mão que não funcione como mão, que não tem expectativa de poder sair, chegar aqui, pegar isto, ela continua sendo uma mão? Sim. Mas é uma mão disfuncional. Sim, mas para aí. Vamos fazer mais um jogo aí. Mas existe alguma função da mão que não seja exatamente isso? Ter tempo de chegar Sim. e pegar o objeto? Uhum. Não. O nosso corpo é expectativa temporal. Expectativa, por exemplo, está com fome, é uma expectativa. O estômago, ele é a expectativa, ele não é uma dilatação do sistema. Não, ele é uma expectativa que o alimento entre. O que é o olho? Com toda a sofisticação do olho, né? Chega a imagem invertida, vai, transforma em eletricidade, o cérebro processa. É uma expectativa que a luz entre, né? Nós somos só expectativa, nós somos tempo, não espaço. Sim, Isso perfeito. significa o quê? Isso é a dimensão da alteridade. É o outro tempo. Entende? É por isso que essas duas dimensões estão completamente ligadas. Existe um autor chamado Rosenzweig que escreveu, né? O outro, ou que dá do mesmo, o tempo, que é aquilo que nos assusta. O outro tempo autodeterminado também, né? Sim, Sim. evidente, porque eu não posso projetar o meu tempo no outro. Sim. Veja bem, para vocês, né? É muito importante, quem trabalha nessa parte também jurídico-filosófica, veja, é muito interessante, vemos uma árvore, né? Uma árvore de Natal. Aí as pessoas vão botar, todo mundo que trabalha ali bota alguma mensagem para o ano que vem. Aí vem o quê? Vem muita esperança, muita prosperidade, muita fé, sei lá, as coisas bonitas que se colocam, né? Muita, sei lá, muitas alegrias, muitas felicidades. Botam tudo, menos a origem de tudo isso. O que é que nós queremos essencialmente, que é a base de todo o resto? Justiça. Nós queremos justiça. Se eu estou com sede, eu quero água. Né? Eu quero justiça. Todo o resto são formas de expressão da justiça. Isso eu tive a esperança, eu olhei uma árvore, tive a esperança. Tive a experiência. Eu olhei, vi uma árvore, né? E aí eu observei tudo e questionei o pessoal. Ninguém se lembra dessa palavra, porque ela está tão contaminada, se pensa que ela é tão uma questão de equilíbrio, não sei o que mais, que simplesmente não se dá conta. O que nós somos, se não expectativa de justiça? O que o bebezinho era, se não expectativa? Quer dizer, o que é a carnalidade? Justiça Senão, como justiça como aquilo... ser reconhecido pelo outro. Ser reconhecido, como mas não apenas... Como justo, como uma igualdade, como tu ter o mesmo que o outro tem. Aquilo que é o necessário para que ele viva a sua vida, porque tudo é vivo. Nós achamos, né, que as coisas são paradas. Vamos olhar no universo subatômico. Está tudo se mexendo, né? Antigamente a ideia de átomo era aquelas bolinhas paradas. Nós sabemos que tudo é energia. Sim. Então,
tudo se mexe o tempo todo. Entende? Então, essa dimensão de justiça, que eu uso aqui agora em categoria estritamente filosófica, né? Eu vou usar muito Derrida, que trabalha a Madness for Justice, né? Que ele está, embora seja francês, está nos Estados Unidos, na Cardozo Law School, dando a palestra Força de Loi, Força de Lei, que talvez vocês conheçam. E aí ele diz, a desconstrução, que é examinar tudo nos seus constituintes mais primitivos, ela tem um núcleo, ela desconstrói tudo, mas ela tem um núcleo indesconstruível. O que é isso? A loucura pela justiça. Por que é uma loucura? Porque a gente nunca vai conseguir. Né? Eu queria estar melhor, né? Sim. Mas isto nunca vai ser conseguido. Justiça como suprimento das necessidades, justiça como dignidade do outro enquanto o outro. E de si mesmo perante o outro. Evidente, quer dizer, quando eu disse, não por como exemplo, uma dádiva do outro para ti, não, né? nada de dádiva. Por isso que quando como a ideia reconhecimento, de justa está ligada à tua dignidade, não como sendo concedida pelo outro, mas como tu ter uma igualdade, digamos assim, com o outro. Não, quando a gente vai formalizar... valor, né? Quer dizer, eu tenho direito a me alimentar, eu tenho direito a viver. Então, essa é a justiça, há um jus, né? Isso, existe bem essa diferença que eu quero marcar aqui, né, Conrado? Uma questão é a questão filosófica, que é categorial. Outra é a questão da aplicação, né? A diferença entre os direitos humanos e os direitos fundamentais. Sim. Vamos pensar, estamos falando da mesma realidade, só que uma são questão jurídica de aplicação e outra questão cognitiva, né? A mesma coisa aqui. Então, justiça, eu quero dizer o seguinte, permitir, né, que o outro possa se desenvolver para ter, por exemplo, né, no caso que eu dei bem no início aqui, autoestima suficiente. Né? O que é isso? Ele poder ser ele. Mas ele no sentido total. Que não sou eu que vou dizer, mas ele... Ou seja, só para concluir, o contrário da escravidão. A escravidão é a negação da justiça no sentido radical. É que me lembrei... No sentido que vai à raiz, né? Radical no sentido que vai à raiz. Sim, não, é que eu me lembrei um pouco da Hannah Arendt. Eu até mencionei num outro podcast nosso aqui que ela faz na história, como é que é, do totalitarismo, né? Sim, origem do totalitarismo. Exato, e ela coloca ali que a primeira forma, a primeira vítima de tu desumanizar é tu retirar a personalidade jurídica da pessoa. Sim, claro. Né? Porque se tu não tem, é uma forma de que a primeira coisa que o totalitarismo faz é te despir da tua personalidade porque jurídica. Ele precisa disso, porque é uma massa. Nós estamos falando em fascismo. Veja, a massa é uma categoria muito interessante. Esse é um livro fantástico, né, do Canetti, chamado Massa e Poder. Não sei se já tiveram acesso, mas eu aconselho. É a obra da vida dele, né? Do Elias Canetti, Massa e Poder. Né? Veja que coisa interessante. Qual é a diferença entre um grupo de pessoas e uma massa? Né? Se no nosso grupo de 3 aqui, um sair, bom, isso é uma marca. O grupo não existe mais, como era. Numa massa, tudo se torna intercambiável. Se tiver uma pessoa que eu tirar ali, ninguém nota. Se eu botar outra, pela quantidade, pela dispersão, pela homogeneização, de tal modo que tudo ali virou peças de uma só máquina. Né? E aí o que acontece? O que o fascismo, o que esses totalitarismos querem, na verdade, é massificar a realidade em função dos seus interesses, né? Então, econômicos. E aí entra toda a dimensão projetiva idolátrica, porque toda a massa serve para idolatrar alguém, né? E quanto mais insana a massa, mais idolatrização surge, né? É por isso que é impressionante aquela famosa quadro, não sei se vocês conhecem, nós temos lá o Hitler falando no estádio e tem todo mundo fazendo a saudação nazista e um assim parado. Sim. Quer dizer, olha a coragem extraordinária daquela criatura, que naquele momento podia já ter sido... Né? Ele simplesmente não faz. Ele diz, não, olha a Rosa Parks. Rosa Parks entra no ônibus e ela senta naquele banco. Que diabo. Por que ela não podia sentar naquele banco? É verdade. Né? Também tem outro, por exemplo, que bebeu num bebedouro, não do black, né? Do bebedouro dos white. É aquela história. Né? Então, veja, essas insurgências significam uma subjetividade que se afirma, né? Para além da massa. E muda o mundo. Para além da massa e muda o mundo. Quer dizer, me lembrei do texto, Ricardo, nós lemos contigo lá, do Adorno,
e Freud sobre a massa, Sim, né? exatamente. Ali é uma das Exatamente, a psicologia de massa psicologia de né? massa. E aí tem Muito. vários textos que mostram essa dimensão, né? Na verdade, nós estamos às voltas aqui com um fenômeno completamente contemporâneo, porque a massa, às vezes, atualmente, ela não precisa estar reunida fisicamente. Ela está aqui, ó. Está na Sim, robotização. sim. Porque já que Hoje mais do que nunca, todos são talvez. intercambiáveis, os robôs estão aí, né? Sim. Eu sempre Qual é a diferença entre essa alguém fazendo ou um atomização robô do fazendo? homem, né, Ricardo? O que eu vejo assim, não só ali a partir de várias leituras também, é que esta atomização, isso nos atomizou. Na verdade, nós nos transformamos bons consumidores, porque a partir do momento em que tu tens isso aqui, esses dias, isso todo mundo sabe. Pega hoje um grupo de jovens, não é incomum que cada um esteja falando com outros sentados na frente pelo WhatsApp. Isso é uma grande Você manipulação. parece minha casa. Mas não é, eu acho que é todas as casas, assim, de pessoas que têm... Não eu, meu filho, sim, minha nora, aí veio e a juventude... a juventude, a gente não. Eu me preocupo, uma coisa muito séria, assim, sobre isso. Agora, dando uma guinada aqui, Ricardo, vou aproveitar a tua presença. Eu vejo assim, ó, eu acho que hoje a nossa geração, eu digo geração aqui no sentido lato, tá? Todas as pessoas estejam vivendo a partir de uma determinada idade, hoje talvez 12 anos, 15 anos, um jovem até uma pessoa de idade que esteja vivendo este momento da transformação do mundo digital, né? Como será? Eu acho que para nós é interessante. Nós talvez sejamos, esta geração estendida, seja a que mais vai se beneficiar da inteligência artificial, porque porque nós vivemos um mundo ainda Nós tivemos analógico, vida fora da tela, né? e nós estamos vivendo o mundo digital. Então nós sabemos o valor da mudança e do benefício que isso potencial. Não necessário. Agora, o que será para as pessoas agora que estejam nascendo agora, que hoje sejam ainda crianças? Como será no horizonte interpretativo dessas crianças? O que vai formar esse horizonte capaz de interpretar o mundo, né? Essa é uma discussão que nós já tínhamos começado antes, assim, um assunto, não é bem uma discussão. A gente, né? às vezes, tem que começar pelo lado mais deletério da história. Vocês conhecem a série Adolescência? Eu vi. Deixa eu só fazer um outro comentário, Ricardo. Assim, eu trabalhei bastante, me lembro, trabalhei com o Derrida também, alguns textos dele, que tu referiste aqui. Meu trabalho de doutorado foi sobre a escuta. Né? Sobre a escuta como alteridade, e não só teoria, né? Só a visão, mas a escuta que sempre teve esse papel assim fundamental, né? Nós referimos, por exemplo, aqui, tem um texto bacana que eu refiro, até eu acho que o Leandro, no último podcast, episódio, ele mencionou também. Tem até o Gadamer conta essa história que eu não me lembro agora exatamente detalhes, mas foram ao rei do Egito mostrar o que havia sido trazido de novidades e tal, e dentre elas era a escrita. E aí o rei ouviu e disse: mas isso não é uma novidade, você não trouxe um benefício, você trouxe um veneno para a memória. Né? Porque ninguém mais vai se lembrar agora, porque ninguém mais vai viver aquilo. Ela vai, na verdade, tu está referindo a alguma coisa morta, né? Porque tu, de uma certa forma, é isso, né? E tu vês assim, a gente vê Homero, né? Se foi um, não se sabe, né? Se foi vários Homeros ou era uma mulher, sei lá, existe essa discussão. Mas o fato é que toda a tradição era toda oral e assim veio vencendo séculos, né? No século XX tem um autor que trabalhou muito esse tema, que é o Walter Benjamin. Né? Benjamin. Ele tem um texto chamado A Crise do Narrador. Né? Quer dizer, quando a narração dá lugar à descrição. Veja, é quando o tempo sai entre o espaço. O que é uma descrição? Uma bula de remédio. Ela tem que ser absolutamente precisa, né? Vejam, as bulas são cada vez mais enxutas e claras, porque é absolutamente necessário, é o sinal de trânsito. Sim. O que é uma narração? É uma história infantil. Ela nunca começa ali. Ela era uma vez. Né? Em alemão, es war einmal, né?
once upon a time em inglês, né? A coisa já vem, tu já pega o barco andando. Sim, Isso é narração. sim. Quando isso não mais está ali presente, o que nós temos é, mais uma vez, uma proliferação de imagens desconexas. Né? Então, o que acontece? Acontece um esvaziamento da imaginação. A exacerbação da imagem, embora as duas tenham a mesma origem, imago, Sim. né? Há uma divisão, elas são inversamente proporcionais. Sim. Quanto mais imagem, menos imaginação. É. Então, por exemplo, a criança que ganhava um brinquedo, deixava o brinquedo de lado e ia brincar com a caixa, ela estava usando a imaginação. Verdade. Né? Agora, se tu, Já dá vamos pronto, dizer assim, né? torna a criança repleta de inputs imagéticos o tempo todo, isso que é a minha o que preocupação, acontece? cara. Há uma saturação imagética, há um desespero, há toda uma descompensação Uma emocional que descompensação. está havendo, né? Exatamente. Eu te dei o exemplo, por Exato. quê? Porque tem alguém, É. o professor Colombo, chegou a conhecê-lo? Não, Na isso PUC, não conhecia. né? Ele me deu uma grande aula de filosofia no elevador do prédio 5. Nós estávamos subindo e ele disse, olha, não esquece nunca de uma coisa. A gente tem que pensar o tempo todo, porque momentos que a gente não pensa, alguém pensa por nós. É verdade. É verdade. É verdade. Então, ao mesmo tempo que nós estamos aqui filosofando sobre esse tema, tem alguém vendo como utilizar isso em seu verdade. favor. Sim. Então vem Inclusive aí nos os grupos. ouvindo, né? Mas é evidente, vendo a questão. Agora, eu comprei um último agora, eu tenho uma coisinha para fechar a câmera. Não interessa se está ligado, desligado, eu fecho. Sim. Né? Já estão bom, vindo escuta, todos conhecer. escuta, Escuta, ouve, sabe só muito escuta. bem, sabe mais de tudo Eu que só tu para mesmo. complementar, Ricardo, desculpa, aí É já... que preciso eu só fazer esse quero gancho. fechar. Eu queria dizer o seguinte, que na verdade, a minha preocupação é que, assim como houve a obsolescência de uma certa forma, não é totalmente verdade, eu estou falando filosoficamente, lá, naquele momento em que houve, pelo menos, a preocupação de se perderem as memórias, nós estamos num risco de perder as inteligências e a criatividade. Enfim, é o que tu disseste. Tá. Não, Mas alguém desculpa, sabe, alguém alguém sabe sabe disso e Alguém quer sabe usar disso. isso ao e tá favor. usando. E vocês ouviram falar que universidade para quê, afinal de contas? Puxa Fiquei vida. rico. Isso aí é a né, coisa com mais 15 anos, absurda que ganho pode haver. 1 milhão de vezes. Sim, mas quem realmente manda, os filhos Sim. nas melhores universidades Com possíveis. certeza. É evidente, né? Não, Quer dizer, tu tanto é que cria lá acontece. imagens. Né? Tu cria imagens. Mesmo agora o que está acontecendo nos Estados Unidos, aquela turma mais forte não está deixando de mandar os filhos. Me lembro também, veja o que acontece, por exemplo, na Dinamarca, se não me falha a memória, e que eles foram os primeiros a mandar os filhos a utilizar nas salas de aula os E equipamentos os primeiros a eletrônicos, retirar. os primeiros a Na retirar. Suécia. A Suécia, né? É. Exato. Suécia. Perdão. Não, Roberto. eu só gostaria de aproveitar o gancho de vocês para fazer uma merchandising aqui da livraria que nos apoia, porque eles, de fato, eles estão fazendo vários projetos interessantes. Um deles é esse podcast, que a gente está fazendo um debate, vamos transformar em livro, mas eles também têm muito disso, tipo assim, é um oásis no meio desse deserto que o senhor estava descrevendo, porque, como eu lhe contei, tem até o banner aqui, eles têm um projeto que é contação de histórias, né? Então, quando vem uma autora e ela reúne as crianças para contar as histórias, então ela apela exatamente para esse lado imagético, não para um lado pronto, né? Em que ela vai narrar as histórias, né? Exatamente, Então, só fazer essa lembrança, agradecer a livraria A Página, que vem nos dando esse apoio, e fazer uma pergunta para o senhor, aproveitando o gancho, né? O senhor falou alguma coisa muito interessante para mim, e eu fiquei refletindo enquanto vocês conversavam, e acho que tem tudo a ver com o tema que a gente está tratando aqui da dignidade da pessoa humana, que é a diferença entre tolerância, que eu nunca tinha me apercebido, e sempre, como eu lia sobre a tolerância nesse pessoal que escreveu sobre tolerância, fazia todo sentido, né? Um tempo de intolerância fazia todo sentido, era uma coisa boa para eles, né? Locke, eu me lembro, Carta sobre a Tolerância, e esse do Voltaire, mas outros livros a gente leu também, e a hospitalidade. A dignidade da pessoa humana exige hospitalidade ou tolerância? Como é que o senhor situa isso aí? Porque essa ideia da hospitalidade, eu me apaixonei por isso, porque a hospitalidade tem muito a ver nesse encontro, por exemplo, que o senhor coloca com o bebê que está na frente. O tolerante poderia dar a face, fechar a porta e dizer, isso não é um problema meu, né? O hospedeiro, ele é a pessoa que vai, como o senhor colocou muito bem,
se colocar por baixo e socorrer e suprir as necessidades na gramática que o senhor está colocando aí, de justiça daquela criança que está numa situação vulnerável, se eu entendi o seu discurso, né? Então, a dignidade da pessoa humana, enquanto... tem duas questões aqui. Somos seres dignos, somos pessoas dignas, né, substâncias singulares, individuais, que clamamos por justiça e reconhecimento. E nos defrontamos com outras substâncias singulares, individuais, que também clamam por justiça e reconhecimento. Como é que isso dialoga com a tolerância e com a dignidade para o senhor? Qual dos dois? Né? A dignidade da pessoa humana, isso seria uma conclusão muito interessante para nosso debate aqui. Qual dos dois a dignidade exige? Veja bem, vamos dividir aqui só formalmente e assim muito esquematicamente para tentar dar uma resposta direta. Aquelas duas tendências que o Freud, né, pelas tantas ali, quando ele muda a tópica, né, depois da Primeira Guerra, digamos, enfoca, né, o Todestrieb e o Lebenstrieb, né, o impulso de vida e o impulso de morte. Quer dizer, o que nós somos? Essas duas dimensões, né? Quando há preponderância de uma dessas duas dimensões, nós temos um modelo, por exemplo, um modelo mais eufórico de vida, né? Quando há uma preponderância do Lebenstrieb, né? E nós estamos, obviamente, no momento de Todestrieb, né? Quando os falangistas do Franco lá diziam "Viva la muerte", né? Então, obviamente, né? Existe a adoração da morte. Então, o que acontece? Tudo aquilo que se coloca na dimensão do Lebenstrieb, né, do princípio vital, vamos dizer assim, é o que vai fazer a diferença. A tolerância, ela não é nada. Ela é o nosso número de CPF. Ela serve para quê? Para, no mundo falso, nos transformar em consumidores. Porque eu brinco assim sempre com meus alunos, né? No tempo que se recebia ainda aquelas ofertas, né, em caixa... No dia que vocês não receberem mais ofertas de cartão, disso, aquilo, cuidado, vocês podem estar desaparecendo. Tanto é que na linguagem assim marginal, cancelar o CPF é matar a pessoa. Exatamente. É um dos golpes mais fáceis de dar, se tu ameaça alguém que está sendo cancelado o CPF. Né? Não, e pior porque a pessoa sabe que vai desaparecer. Então, vejam, essa neutralidade, que na verdade é uma coisa maligna, porque ela finge que não é o que é, ela é ídolo. A neutralidade sempre é ídolo, né? Sempre. É por isso que no Evangelho, para quem gosta de pegar uma referência teológica, está ali bem claro, né? Jesus disse muito claramente, né? Os mornos, etc. Né? Quer dizer, o que acontece? Tudo que está nesse lado, em algum momento, vai mostrar as garras e vai puxar para o lado do Todestrieb. Então, é evidente que a ideia de tolerância no universo, do ponto de vista de uma aspiração à justiça, nessa loucura pela justiça, ela é intolerável. Né? Aí nós entramos no paradoxo do Popper, né? Nós não podemos tolerar os intolerantes. Sim. Por quê? Porque seria autodestrutivo. Por que isso é real? Porque a intolerância é uma má categoria e não uma boa. Então, a hospitalidade significa... Veja bem, hospitalidade, a gente pode pensar, não é só receber alguém, tudo muito bonito. Não, hospitalidade é quando um casal se encontra com o objetivo eventual de ter um filho, especificamente. Isso é um ato de hospitalidade. Envolve responsabilidade. Envolve resposta. O que é responsabilidade? O que eu fiz com o bebê? Eu respondi. Exato. Responder pelo... Eu fui chamado, perguntado e respondi. Né? Isso é responsabilidade. Então, responsabilidade é uma categoria que significa que eu me tornei sujeito capaz de fazer coisas. Isso, então, a gente vai chamar de ética. O nome disso, que o Levinas faz, é ética. O Derrida vai chamar de justiça, mas na verdade são as duas a mesma coisa. Né? Então, realmente, nós temos que entender bem que na filosofia nós temos que olhar e depois ver. Né? E que se eu pudesse ir dizendo uma palavra assim de arremate, eu creio muito claramente que o grande problema que nós temos hoje é desinflacionar a magia para deixar a imaginação crescer. Porque o mágico que chega é uma beleza, é um espetáculo de mágica. Quebrar o bezerro de ouro, né? Chegar, tem um mágico ali, ele está vestido de mágico e ele faz coisas maravilhosas, né? A gente se diverte, não é só as crianças, os adultos também. É uma beleza. Mas olha que interessante, ele, ao fazer isso, está confessando o tempo todo que ele está fazendo uma magia. Né? Está fazendo uma magia. O problema
é se ele finge, ou se alguém finge que é realidade a magia que ele está fazendo. Existe uma história talmúdica muito interessante, né? Um rabino lá, cansadíssimo, no fim do dia, estava lá descansando e chega o seu ajudante. E o ajudante, sabe a história de não fazer profecias, de não criar coisas, de não fazer feitiçarias. O ajudante diz assim para ele: Rabi, venha logo. Olha, o Zezinho lá está fazendo uma coisa muito amaldiçoada na nossa lei. O que é? Ele está criando pepinos do nada. Magia? Aí o rabino disse: tá, muito bem. E ele está vendendo esses pepinos? Não. Então qual é o problema? Isso é uma história talmúdica. Vocês estão entendendo? O problema não é a magia. É fingir que a realidade é magia e que a magia é realidade. Por quê? Porque atrofia a imaginação e as pessoas não são capazes de perceber o que está por trás. É o que está acontecendo no mundo hoje. Exatamente, a magia da promessa. A venda de magias como observa realidade. o seguinte, um detalhe muito interessante. Né? Por que, né, que uma pessoa, vamos dizer que é um apresentador de televisão, etc., que uma vez por semana vai lá no interior, né? Uma coisa clássica, que eu nem sei se existe ainda, mas eu me lembro, épocas atrás. Aí, de repente, uma pessoa sorteada ganha uma reforma na casa, ou ganha um caminhão, tinha até um caminhão de coisas que entregava, né? Então, as pessoas iam desesperadas, né? Assistir aquele programa, é uma coisa... Veja, o que é isso? É magia. Mas esse não é o problema. O problema é que daí, quando um partido vai considerar alguém para concorrer à presidência da República, pensa logo numa pessoa assim. Porque, obviamente, ele vai ter muito voto. Porque ele promete magia. Olha que coisa incrível. Nós temos exemplos na história, bem claros. Então, vejam, nós vivemos numa adoração da magia. E as pessoas, às vezes, elas não fazem por mal, elas fazem por desesperança. No tempo, assim, eu me lembro antigamente, tinha aquelas filas gigantes na loteria. Por quê? Porque é praticamente uma magia, a chance de tu ganhar. Mas é a única chance que talvez as pessoas tinham, né, de mudar, de ser outras. Né? Então, há uma confiança na magia. E o que fazem os manipuladores e os mágicos, vendilhões de templo e coisas assim, prometem magia o tempo todo, é a cura. Aí vai lá numa igreja, não sei o que, lá... Dia do milagre. Olha, tu não tem mais câncer de seio, né? Aconteceu com aquela moça, acho que ficaram sabendo, né? Ó, eu te curei. E surge aí umas figuras que, se tu olhar assim, são patéticas, são inacreditáveis, né? Já mirins, inclusive, né? Já nascem sabendo enganar, já nascem sabendo, né? E pessoas, quantidade imensa de pessoas vai atirar a sua confiança na magia. Bom, onde é que vai nos levar isso aí? Né? Adorei, professor. Olha, adorei mesmo. Aprendi muito com o senhor. Essa comparação entre tolerância, que eu sempre tive, eu cheguei a fazer um grupo de pesquisa a respeito, é um tema em Rawls, é um tema em diversos filósofos contemporâneos, inclusive, porque é uma forma de diante do outro, da alteridade, você se posicionar, mas realmente aprendi com o senhor que isso é o mínimo. E é uma dimensão histórica, né, bem demarcada. Mínima, é tipo, se é alguma coisa, é o piso, não é o teto. É o piso, exatamente. Exatamente. A partir do piso, essa é uma boa metáfora. O teto é muito mais alto. A gente tem que começar a desconstruir a impressão de que aquilo é suficiente. E a ideia de hospedeiro, hospitaleiro, eu acho que complementa a dignidade da pessoa humana de uma forma que eu nunca tinha refletido a respeito. E achei assim genial, professor. Lhe agradeço muito. Uma pequena obra chamada Da Hospitalidade, do Derrida, que é Anne de Fourmontel, uma filósofa, entrevista Jacques Derrida sobre a da hospitalidade. É uma pequena obra, mas ali está, assim, justamente essas questões, porque, claro, a gente faz parecer simples, né? Mas aí ele mostra, olha, cuidado com a palavra, porque ela também é um escorpião, né? Ela ameaça aqui, só que o veneno está atrás. Né? Mas é genial essa obra para justamente a gente poder trabalhar com essas categorias e ver como categorias, inclusive da filosofia política, por que não? Sim. É um tema bem... E passamos pela moralidade, pela eticidade e também pela política aqui. E por outros, né? Psicanálise e outros temas também, né? Então, lhe agradeço muito a participação. Queria saber se o senhor tem uma última mensagem para deixar para o pessoal que nos assiste. Pode ser, assim, da sua escolha, né? Perspectivas futuras, um resumo do que o senhor falou,
ou alguma mensagem de esperança? Ou... Vamos reencontrar ao longo, né, da história do Ocidente algumas marcas. A metáfora ou a história, né, da caverna de Platão, o mito da caverna de Platão, lá da República, ele está mais atual do que nunca. Se nós não descobrirmos isso, nós vamos continuar nos afundando no buraco. Nós temos que denunciar a verdade. Nós somos todos que temos, né, vamos chamar gente de boa vontade, nós somos todos o quê? Menininhos assistindo a grande procissão da mentira, a grande procissão da falsidade, né? Vamos denunciar a verdade, vamos ser que nem aquela criança que não sabia, entre aspas, né, que era feio dizer a verdade. Eu estou brincando com isso, eu estou usando justamente denunciar a verdade. A verdade não é mais alguma coisa que tu faça uma hermenêutica, não, ela está na tua cara, mas às vezes tu precisa denunciá-la. E vamos dar espaço para a imaginação, para a criação. Vamos desconstruir esse castelo de cartas imagético no qual nós vivemos, porque isso aí está servindo muito bem a gente, muito bem contada, que manobra o tempo todo. Se nós não estamos pensando, alguém está pensando por nós. E muitas vezes geralmente até, nós não nos damos conta disso, né? É nesse sentido que eu espero realmente que cada um de nós é uma espécie, a filosofia sempre é uma espécie de acordar quando já está acordado, né? Quer dizer, tu acorda e tu acorda de dentro do teu sonho ambulante, né? Quando tu percebe realmente a diferença entre o olhar e o ver, né? Eu olho uma pessoa lá na caixa e tem uma fila de 10 pessoas, eu estou esperando e eu me irrito com aquilo, é um funcionário, ele é um número. Aí eu chego perto, tem um crachá e eu vejo que ele é um parente distante. É a mesma pessoa que eu olhei e que eu vi? Não é. E toda a realidade, ela está para ser vista e não apenas olhada. Sim. Então, sejamos filósofos. A filosofia não é saber coisas, é se colocar diante da vida com um prisma, né, que permita que a gente receba o que vem de fora para nós e consiga metabolizar isso aí no sentido de loucura pela justiça, loucura pela ética. Maravilhoso, professor, maravilhoso. Conrado, uma última palavra para o pessoal que nos acompanha. Eu queria agradecer ao professor Ricardo Tim de Souza, Ricardo, há horas que eu queria encontrar ele. É tão bom te ver, Ricardo. E os seminários do professor Ricardo, na época que eu fiz o mestrado, era o melhor dia da semana. Era o meu melhor dia da semana, era o do seminário. Mais divertido. Era muito bom e muito aprendizado, muito. Então, eu sempre sugiro aos amigos, aos conhecidos, as obras do professor Ricardo, são muitas obras. Aqui tem uma que eu não conheço ainda, ganhei hoje, agradeço, mas tem muita coisa impressionante, maravilhosa, esse mundo da filosofia. Então, muito obrigado, Ricardo, pela tua presença. Muito bom mesmo te ver e te ouvir de novo, sempre aprendendo contigo. Eu que agradeço. Senhores, agradeço Conrado, agradeço especialmente o nosso convidado que fez jus a essa extensa obra, né, nos dando uma brilhante aula a respeito da dignidade da pessoa humana, a respeito dessa questão da tolerância e da hospitalidade. Eu realmente aprendi muito com o senhor. A questão da autoridade, da alteridade, nunca ficou tão clara para mim, porque além do senhor ser uma pessoa extremamente culta e inteligente, o senhor consegue expor de uma maneira extremamente didática e acessível. No meu caso, que não acompanho tanto essa tradição, ficou muito claro e a importância desses valores e como isso pode contribuir para a questão da dignidade da pessoa humana. E mais do que isso, eu acho que o pessoal que nos acompanha vai conseguir chegar no final dessa série de vídeos que a gente está gravando, e esse vídeo é muito importante para isso, entendendo que a dignidade da pessoa humana é se defrontar com a outra pessoa. E a outra pessoa, que nem o senhor muito bem diz, não é apenas um CPF, não é uma abstração, não é uma categoria jurídica, nem uma categoria moral, mas é um outro ser que está diante de ti, clamando por justiça nessa gramática que o senhor coloca, né? E a categoria... É uma presença digna. É uma presença digna que clama por hospitalidade, talvez. Hospitalidade por justiça, que todos nós queremos. E é uma como eu vou te dizer, para mim, e acredito que para o Conrado também, que a gente provém das categorias jurídicas, a gente acaba tratando isso como abstração e como um sujeito de direitos abstratos, sabe? Que estão na lei ali, que às vezes a gente tenta até
materializá-los, mas ainda assim é uma categoria abstrata. E a sua aula que o senhor nos deu aqui, esse bate-papo informal, mas uma verdadeira aula, foi assim, magistralmente passado para nós como essas questões são muito mais complicadas e muito mais profundas do que para nós do direito isso aparece. Então, lhe agradeço muito, professor, mesmo de coração, e agradeço a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Tenho certeza que vocês aproveitaram esse bate-papo e vão aprender muito assistindo e depois lendo quando nós lançarmos o livro com essa série de vídeos a respeito da dignidade da pessoa humana. Um grande abraço e uma boa semana. Seus votos, professor Leandro Cordioli.